Muito pouco do que estava escrito chegava a ser compreendido. Alguns papéis eram tão sem sentido quanto seria um breviário nas mãos de um feiticeiro das tribos nômades. Outros retinham uma certa beleza ornamental ou ordem que sugeria algum sentido, assim como, para um nômade, um rosário poderia lembrar um colar. Os primeiros irmãos da ordem leibovitziana tinham tentado aplicar uma espécie de véu de Verônica à face da civilização crucificada, saíra marcado com a imagem de uma antiga grandeza, mas fraca, incompleta e difícil de entender. Os monjas a tinham conservado através dos séculos para que o mundo a examinasse e procurasse interpretar, se assim o desejasse. A memorabilia não poderia, por si só, originar um renascimento da ciência antiga e da civilização, porque as culturas se originam das tribos dos homens e não dos tomos bolorentos, mas os livros poderiam ser um auxílio. Esperava Dom Paulo poderiam apontar em diversas direções e oferecer sugestões a uma ciência que se desenvolveria de novo. Assim já acontecera uma vez, segundo afirmava o venerável Boedulus no seu De Vestiges Antecessorum Civitatum. E desta vez, pensava Dom Paulo, trataremos de lembrá-los de quem manteve a centelha enquanto o mundo dormia. Parou um instante e olhou para trás, por um momento imaginara ouvir um grito assustado da cabra do poeta. O clamor vindo do porão logo foi amortecendo todos os outros ruídos, à medida que descia as escadas na direção da fonte do tumulto. Alguém estava martelando pregos de aço na pedra. O cheiro de suor misturava-se ao odor dos livros antigos. Uma atividade febril e nada escolástica enchia a biblioteca. Havia noviços correndo de um lado para outro com ferramentas. Outros, em grupos, estudavam plantas no chão. Outros, ainda, afastavam escrivaninhas e mesas e levantavam a máquina improvisada para colocá-la no lugar. Confusão à luz das lâmpadas. O irmão Armbruster, bibliotecário e reitor da memorabilia, observava a cena de um remoto cubículo no meio das prateleiras com os braços cruzados e uma expressão carrancuda. Dom Paulo evitou seu olhar acusador. O irmão Corbuer aproximou-se de seu superior com um largo sorriso de entusiasmo. Então, Padre Abade, logo teremos uma luz como nenhum homem vivo ainda viu. Essas palavras não deixam de conter uma certa vaidade, irmão replicou Dom Paulo. Vaidade, senhor. Dar utilidade ao que aprendemos. Estava pensando na nossa pressa em dar utilidade a isso a tempo de impressionar um certo escolástico que nos vem visitar. Mas não importa. Vamos ver essa mágica dos engenheiros. Andaram em direção à máquina improvisada. Ela nada de útil lembrava ao abade, a menos que se considerasse útil um conjunto de instrumentos para torturar prisioneiros. Havia um eixo ligado por roldanas e careias a um molinete de 1 metro de altura. 4 rodas de carro estavam montadas no eixo a poucos centímetros de distância umas das outras. Em seus fortes aros de ferro havia encaixes que continham inúmeros como quininhos de fios de cobre, obtidos nas forjas de Cernulibovitz. As rodas,
aparentemente, deviam rodar no ar, notou Dom Paulo, uma vez que não tocavam em nenhuma superfície. No entanto, havia blocos fixos de ferro em frente às rodas, como breques, mas quase sem tocá-las. Esses blocos também tinham sido enrolados com inúmeras voltas de fio, campos de bobinas, como o cornoeiro os chamava. Dom Paulo abanou a cabeça solenemente. Será o maior melhoramento introduzido na abadia desde que veio a máquina impressora há 100 anos, aventurou-se a dizer o irmão Cornoer orgulhosamente. Isso vai funcionar? Indagou Dom Paulo, com ar de dúvida. Aposto um mês de tarefas extraordinárias. Como vai, meu senhor? Você está apostando muito mais do que isso, pensou o padre, mas conteve-se. De onde vai sair a lâmpada? Perguntou, olhando outra vez para a estranha armação. O monge riu. Temos uma lâmpada especial para isso. O que o senhor vê? Apenas o dínamo que produz a essência elétrica a ser queimada pela lâmpada. Dom Paulo contemplou com tristeza o tamanho do espaço ocupado pelo dínamo. Essa essência, murmurou ele, não poderá ser extraída de sebo de carneiro, talvez. Não, não? A essência elétrica é, bem? O senhor quer que eu explique? É melhor não. Não tenho pendor para as ciências naturais. Deixe isso às cabeças mais jovens. Recuou rapidamente para não ser atingido na cabeça por um grande touro de madeira que ia sendo levado por um par de carpinteiros apressados. Depois perguntou, se estudando os escritos da época leibovitziana foi possível aprender tanta coisa, como se explica que nenhum dos nossos predecessores o tenha feito. O monge ficou silencioso por um momento. Não é fácil explicar, disse. Afinal, nos escritos que chegaram até hoje, não há informações diretas sobre a construção de dínamos. Ou antes, pode-se dizer que essa informação está implícita numa coleção inteira de escritos fragmentários. Parcialmente implícita. Tem de ser extraída por dedução. Mas para extraí-la, é preciso conhecer algumas teorias básicas. Informações teóricas que os nossos predecessores não possuíam. Mas nós possuímos. Bem, sim, agora que houve alguns homens como. O seu tom ficou profundamente respeitoso e ele fez uma pausa antes de pronunciar o nome como o mestre Tadju. Isso foi uma frase completa? Perguntou o abade com azedume. Bem, até recentemente, poucos filósofos se tinham preocupado com novas teorias de física. Efetivamente, foi o trabalho do mestre Tadju. O tom de respeito outra vez, notou Dom Paulo, que nos forneceu os axiomas de que necessitávamos para trabalhar o seu estudo sobre a mobilidade das essências elétricas, por exemplo, e o seu teorema da conservação. Ele irá ficar contente, então, ao ver o seu trabalho aplicado. Mas onde está a lâmpada, posso saber? Espero que não seja maior do que o dínamo. Aqui está ela, senhor, disse o monge, apanhando um pequeno objeto de cima da mesa. Parecia nada mais ser do que um suporte para um par de varinhas pretas e um pequeno parafuso destinado a ajustá-las a espaço certo uma da outra.
São carvões, explicou Cornwell. Os antigos a chamariam de lâmpada de arco. Havia outra espécie delas, mas não temos o material para fazê-las. Espantoso! De onde sai a luz? Daqui. O monge apontou para o espaço entre os carvões. Deve ser uma chama muito pequenina, disse o abade. Oh, mas brilhante! Mais brilhante, espero, que sem velas. Não? O senhor acha isso impressionante? Acho absurdo. Notando a expressão magoada do irmão Cornwell, o abade ajuntou depressa: pensar como estamos atrasados com a nossa cera de abelhas e sebo de carneiros. Tenho pensado, confessou timidamente o monge, se os antigos não as usariam em seus altars, em lugar de velas. Não, disse o abade. Positivamente, não? Garanto a você. Por favor. Esqueça essa ideia tão depressa quanto puder e não pense nunca mais nela. Sim, padre abade. Onde é que você vai pendurar aquela coisa? Bem, o irmão Cornwell olhou especulativamente em volta do escuro porão. Ainda não tinha pensado nisso. Suponho que ficaria bem sobre a mesa em que o mestre Tadju. Por que é que ele faz uma pausa cada vez que diz o nome dele? Pensou Dom Paulo, irritado. Vai trabalhar. É melhor falar com o irmão Armbruster a esse respeito, decidiu o abade e, notando o ar desconsolado do monge, perguntou: o que é que há? Você e o irmão Armbruster têm? O irmão Cornwell torceu o rosto, como que se desculpando. Padre abade. Nenhuma vez perdi a paciência com ele. Discutimos um pouco, mas sacudiu os ombros. Ele não quer que se mexa em nada. Fica resmungando sobre feitiçaria e coisas parecidas. Não é fácil raciocinar com ele. Já está meio cego à força de ler com pouca luz e assim mesmo diz que o que estamos fazendo é arte do diabo. Não sei o que dizer. Atravessaram a sala na direção do cubículo de onde o irmão Armbruster continuava a olhar com descontentamento para as atividades. Dom Paulo estava um pouco carrancudo. Bem, você já fez o que quis, disse o bibliotecário a Cornwell, quando chegaram perto. Quando é que vai arranjar um bibliotecário mecânico, irmão? Encontramos indícios, irmão, de que tais coisas já existiram, respondeu o inventor com vivacidade. Nas descrições da máquina analítica 3, há referências. Basta, basta. Interveio o abade, e depois, ao irmão Armbruster, o mestre Tadju vai precisar de um lugar para trabalhar. Que é que você sugere? O bibliotecário apontou com o polegar para o cubículo de ciências naturais. Ele que leia lá dentro à luz de uma lâmpada de igreja, como todos nós. E se fizéssemos um escritório para ele aqui do lado de fora, padre abade? Sugeriu Cornwell rapidamente, em contraproposta. Além da escrivaninha, ele precisará de um ábaco, de um quadro negro e de uma prancha para desenhar. Poderíamos instalar divisões provisórias para isolá-lo. Tinha a impressão de que ele precisaria consultar os nossos documentos leibovitzianos e escritos antigos, disse o bibliotecário com ar de suspeita. Precisará. Então muito terá de andar de fora para dentro,
Se ficar no meio da sala,